Olá pessoal, eu sou a Manu Castilho e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Lab Curta, que é o Prêmio Funarge de produção de curta-metragem. A ideia é a gente, entender um pouquinho mais do edital, destrinchar os mecanismos de inscrição, né? Ver o que é necessário. Primeiras informações mais gerais, importantes, é que as inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro agora, de 2022. Vão ser escolhidos, 12 projetos de curta-metragem inéditos e originais com temática livre e também 12 suplentes. Cada filme deve ter entre 5 e 20 minutos e nesse tempo já estão previstos os créditos iniciais e os créditos finais, Cada projeto vai receber o valor de R$25 mil, além de ser exibido no terceiro Festival de Curtas-Metragens da Funarge, ali no Teatro João Caetano. Vale a pena a gente já chamar a atenção aqui para duas coisas, assim. Você pensar em que história você quer contar, E como você vai contar essa história, qual é a técnica que você vai utilizar. Por que eu estou falando isso? Esse edital, ele... primeiro, o prêmio dele é de R$25 mil e quem trabalha com audiovisual sabe que, dependendo do curta, esse valor pode ser bastante enxuto. E, além disso, entre receber o prêmio, receber a verba, e a entrega do filme pronto, você tem 6 meses. Quer dizer, tem que ser tudo assim, muito bem estudado, bem calculado, para nenhum desses itens acabar derrapando, E quem pode se inscrever nesse edital? São produtores, independentes ou não, do estado do Rio de Janeiro que desenvolvam projetos ou ações de audiovisual há pelo menos 3 anos em território fluminense. Uma coisa importante também de se dizer logo de cara é que a inscrição tem necessariamente que ser feita por um CNPJ. Pode ser por MEI, mas tem que ser um CNPJ. E uma dúvida que surgiu para algumas pessoas foi: poxa, se o meu CNPJ tiver só 1 ano de atuação, mas eu, como pessoa física, já tenho 10 anos de trabalho, já tenho 10 anos de currículo, Esses 10 anos valem? Valem. A comprovação de atividade, em território fluminense é da pessoa que está propondo, vamos dizer assim. Mesmo que o teu CNPJ tenha menos de 3 anos, se você tiver como comprovar a tua atuação no audiovisual no estado do Rio de Janeiro, sem problemas. Quero chamar a atenção aqui que o próprio edital indica que desses 12 selecionados, preferencialmente, 5 proponentes serão sediados ou terão atuação no interior do estado, e 3 projetos vão ser de diretores estreantes que tenham atuação em outras atividades culturais, em outros projetos culturais realizados também no estado do Rio de Janeiro. Cada proponente pode apresentar até um projeto e aí, necessariamente, o proponente tem que ser ou o diretor ou o produtor. Bom, como eu já disse, o proponente deve comprovar sede ou atuação no estado do Rio de Janeiro e, caso ele não seja do município do Rio de Janeiro, ele deve apresentar um comprovante de estabelecimento na região de onde ele é, Esse comprovante pode ser, por exemplo, uma conta de serviço, no nome da empresa. As inscrições elas podem ser feitas de 3 formas. Um é através do site da Funarge, que leva um formulário Google para ser preenchido. Outro é por correio, e aí a inscrição deve ser feita via Sedex com aviso de recebimento. Isso é muito importante, porque o aviso de recebimento, o AR, ele na verdade é o que prova que eles receberam, que a entidade, no caso a Funarge, recebeu o teu projeto. E a outra opção é presencialmente, na Funarge, entre 11 da manhã e 4 da tarde, ali no centro do Rio. Para quem optar por fazer a inscrição presencialmente ou por correios, vale a gente chamar a atenção aqui que cada projeto, vai ter que entregar 4 vias encadernadas de toda a documentação, todos os textos, que você tem que apresentar. De novo, 4 vias dentro de um envelope lacrado.
E aí agora a gente vai entrar no formulário de inscrição mesmo. Eu vou levar em consideração aqui o formulário do Google, né, que está no site da Funarge. Talvez às vezes saia um pouco da ordem que eles pedem, mas vou dar uma passadinha por todos os documentos. Você tem que preencher os dados do filme, então nome e gênero, os dados do proponente, né, dados pessoais e também do CNPJ. Aí você tem que indicar também, né, os principais nomes do teu elenco e indicar também os principais nomes da ficha técnica, né, os chefes de departamento. Então, por exemplo, roteiro, direção, produção, diretor de fotografia, som, montagem, diretor de arte, figurinista. Eles pedem para que você mande um currículo resumido de cada uma dessas pessoas da equipe. Claro, se você puder mandar links também com o portfólio dessas pessoas, outros trabalhos, enfim, recepção em festival, isso é ótimo também, porque você vai estar mostrando o potencial da tua equipe, né? O quanto essas pessoas, enfim, tão competentes, tão capacitadas, já estão envolvidas, já estão comprometidas com o teu filme. Além disso, você precisa também enviar um portfólio do diretor. Assim, né? Mas exatamente o que seria um portfólio? É uma comprovação do trabalho. Então, por exemplo, se o teu filme foi selecionado em festivais, se a recepção do filme foi boa, se de repente fizeram uma reportagem, se houve premiação, onde mais ele foi exibido, não sei, dentro de projetos educativos, dentro de cineclubes, você colocar tudo isso, as principais premiações, se você tiver links para esses filmes, ou pelo menos para teaser dos filmes, né? Também vale a pena você colocar, você indicar aí. Bom, na sequência, eles pedem a sinopse e o roteiro. Vale só abrir um parênteses aqui, que quando a gente fala sinopse, normalmente a gente está acostumado com aquela sinopse assim de streaming, ou então aquela sinopsezinha, aquele quadradinho de jornal, né? Aquele tijolinho do jornal. Mas quando a gente vai apresentar uma sinopse para um edital, como é o caso aqui, a gente tem que indicar tanto o conflito, né, quanto a resolução dele. Então, na verdade, a sinopse acaba sendo, vamos dizer assim, um resumo do filme, tá? Não é só aquela coisa para dar vontade de ver, não. Você tem que fazer um resumo dessa história mesmo. Colocar o conflito, mas também a resolução. E aí já vou fazer 2 ganchinhos aqui rápidos. Um é o seguinte: se o teu filme, né, se o teu roteiro for baseado numa outra obra artística, seja uma música, uma obra literária, uma peça de teatro, enfim, obrigatoriamente tem que enviar um documento com a promessa de compra ou cessão dos direitos autorais. Isso é exigido no edital, não tem como fugir, não tem como discutir. E o outro ponto é, se o teu filme for um documentário, você vai ter que apresentar uma série de outros documentos, que são descrição detalhada do tema ou universo a ser trabalhado, relatório da pesquisa, indicação de locações, definição de personagens e entrevistados, pauta das entrevistas, se for o caso, um pré-roteiro e descrição de técnicas que você quer utilizar. Por que isso? Quem trabalha com documentário, né, ou quem gosta de assistir documentário, sabe que é praticamente impossível, a não ser em casos muito específicos, né? É muito difícil a gente apresentar um roteiro de documentário, né? Como é que você pode fazer isso? Como é que a gente pode garantir que aquilo que está no roteiro é o que de fato vai sair no filme? Então, esses documentos, na verdade, demonstram que você já tem um conhecimento sobre aquele tema, que você já está pensando, já está refletindo sobre aquele tema, que você já tem dados para fazer um bom filme, um filme interessante sobre esse universo que você quer retratar. O próximo item é a justificativa. E aí a justificativa é assim, onde você vai defender o teu projeto, onde você mostra que o teu projeto tem que ganhar o mundo, sabe? Ele tem que ser feito. Você vai falar qual é a importância desse projeto, o que é que te motiva nele, qual é o diferencial dele, quais são as circunstâncias que favorecem a sua execução naquele momento. E uma coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é que normalmente quando a gente pensa na justificativa, a gente pensa muito na temática, mas a gente tem também que dar atenção à questão estética, nas opções narrativas. Tudo isso tem que estar aqui dentro da justificativa.
não só a temática do filme. O próximo item que eles pedem é o plano de filmagem ou planejamento de produção, que acaba sendo um cronograma do projeto, né? Esse documento, eles não dão um modelo prévio, então você coloca, enfim, né, o modelo que você quiser, mas ele deve ser o mais detalhado possível. Pensa que é aqui que você vai mostrar a tua capacidade de realização, é a tua possibilidade de mostrar como o teu projeto está bem estruturado, como ele está bem planejado, como você já pensou em todos os detalhes, não vai ter furo. E é bom lembrar que esse planejamento de produção, esse cronograma, tem que contemplar o prazo de 6 meses, né? Entre preparação, pré-produção, filmagem, pós-produção, finalização e entrega desse material, né? Você vai ter 6 meses para esse processo todo. Então é bom que ele esteja assim, bem organizadinho, mais detalhado possível. É importante que quem veja esse documento consiga entender a lógica do teu raciocínio, né? Consiga entender como uma etapa leva a outra e leva a próxima. Isso é muito importante. E aí o próximo documento que eles pedem, que é a planilha orçamentária, ela tem que estar completamente alinhada, ela tem que estar assim, né, muito em consonância, ser muito congruente com o planejamento de produção que você vai apresentar. O modelo de planilha orçamentária, ele é oferecido pela própria Funarge, tá lá no site, e eles dividem a planilha nos seguintes itens: pessoal, estrutura, logística, despesas administrativas, divulgação e mídia, e impostos, tarifas e seguros. Cabe chamar a atenção aqui que despesas administrativas prevêem também pessoal, e esse item pode ter até 10% do valor do projeto, ou seja, R$ 2.500. E divulgação e mídia e comunicação pode ter até 20% do valor do projeto, nesse caso R$ 5.000. A própria tabela te dá a possibilidade de colocar recursos próprios ou de outras fontes. E quando a gente está lidando com um orçamento de R$ 25.000 para um curta-metragem, é bem tentador preencher, né, jogar alguns gastos para essas colunas, vamos dizer assim. Mas, honestamente, a não ser que você já tenha uma garantia desse outro patrocínio, ou a não ser que você tenha muita certeza de uma verba própria, né, que você já tenha e que você possa investir no filme, é isso. Se você não tiver certeza de outras fontes de renda, né, não coloca ali, não preenche. Eu sei que a tentação é grande, mas é melhor fazer um orçamento mais enxuto e realista e que mostre a tua capacidade de realização do que, de repente, estar contando com outras fontes de dinheiro, né, outras fontes de verba que talvez não se concretizem. É bom lembrar que na planilha orçamentária você também tem que prever custos que o próprio edital vai te pedir. Como assim? Bom, se a gente for mais para frente, a gente vai ver como a Funarge diz que quer receber esse curta-metragem. Então ele quer uma cópia num DVD, eles querem uma cópia em pendrive, eles vão querer um HD para envio de filme em formato DCP. Tudo isso vai ter, né, vai ter um custo. Um DVD pode não ser tanto, um pendrive, mas um HD e um filme em DCP já são mais consideráveis. Além disso, você vai ter que pensar na verba pro ECAD, você, se for o caso do teu filme ser baseado na obra de terceiros, né? Você vai ter que pensar numa verba também para direitos autorais. Então, tudo isso tem que estar previsto na planilha orçamentária. E aí, mais à frente, o próprio edital coloca para a gente quais são os critérios de avaliação. O primeiro deles é o mérito do projeto. É onde vai ser considerada a originalidade, o ineditismo, a qualidade técnica e artística do teu projeto. E ele vale 40 pontos. O segundo é a importância da realização. Esse item vale 20 pontos e ele é baseado na tua justificativa. E o terceiro item é a viabilidade de execução, que nada mais é que a coerência entre o orçamento
e o teu planejamento. Lembra que a gente tinha falado isso lá atrás? Então, isso vale 20 pontos também. Se a gente for somar essa pontuação, vai dar 80 pontos, né? O máximo que você pode tirar de nota, vamos dizer assim, são 80 pontos. Porém, se o projeto ficar abaixo de 70 pontos, ele de cara já é desclassificado. E caso aconteça um empate, vai ser considerado como critério de desempate. Primeiro, o mérito do projeto, depois, a importância da realização e, por último, a viabilidade de execução dele. Depois disso, no formulário Google aparece o espaço, né, para você colocar o cartão do CNPJ, então do proponente, e também um comprovante de endereço da sede, que não deve ser o cartão do CNPJ. Como que é esse comprovante de endereço da sede, então? Bom, tem que ser uma conta de água, gás, talvez IPTU, energia elétrica. Acho que a gente já está basicamente finalizando, mas eu queria chamar a atenção só para 2 pontos. Todos os documentos, nesse caso, né, eu estou falando do formulário Google, então todos os documentos eles têm que ser enviados em PDF. Então, antes de enviar, verifica a formatação. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente passa, principalmente Excel, né, para PDF, você tem alguma mudança ali nas células, ou as linhas passam para outra página, às vezes são colunas que vão para outra página, e aí isso dificulta, às vezes até impossibilita a leitura de quem está recebendo o documento. Então, assim, terminou de fazer o PDF, vai lá, confere antes de mandar. E o outro ponto é, após a submissão do projeto, não é possível fazer nenhuma alteração. Então, de novo, confere antes de enviar, revê todos os textos, revê todas as planilhas, vê se o PDF ficou certinho. Se você puder dividir, né, esse trabalho com alguém, às vezes a gente está ali escrevendo um texto, já reviu tantas vezes que a gente acaba não percebendo, às vezes, alguns errinhos, alguns detalhes, alguma incongruência. Então, pede para uma pessoa experiente, né, que esteja com você nesse projeto, para dar uma olhada, dar uma lida, antes de você fazer esse envio final, tá bom? Queria agradecer a você que viu o vídeo até aqui, pedir se você de repente conhece alguém que queira se inscrever no edital, ou que você acha que esse vídeo possa ajudar para você compartilhar, repassar, enfim. Era isso, gente. Brigadíssimo.